Nós vamos continuar falando sobre a nossa série sobre alianças. Vamos continuar mostrando aquele caminho até nós chegarmos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E hoje eu estou muito feliz, porque teoricamente aqui na igreja, que eu digo dentro do templo, aos domingos, a gente ceia no último domingo do mês. Mas está sendo tão especial tudo que a gente está vivendo e aprendendo, que a gente vai ter uma Santa Ceia hoje, para a gente celebrar Jesus, para a gente celebrar o que Jesus fez por nós. Então eu quero pedir para você ligar totalmente a sua capacidade de pensar, de raciocinar, para você abrir o seu caderno, para você anotar o que a gente vai falar, porque Deus vai ministrar profundamente ao nosso coração, amém? Deus vai trazer realidades novas para a gente, e eu quero começar lendo, primeiro eu quero começar com a imagem, essa é a imagem que nós estamos como pano de fundo da série, onde há um pacto de redenção antes de existir o homem, amém? Deus amou a humanidade antes de que existisse o primeiro ser humano. Então, dentro de todo o caminho da trajetória humana, já há um pacto de redenção que é literalmente culminado na cruz de Jesus Cristo. Mas todas as outras alianças apontam para a cruz. E aí, domingo passado, a gente começou um pouquinho a falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Alguém esteve aqui domingo passado, em um dos cultos, ou assistiu o culto? Eu queria te encorajar a você assistir, a você ouvir, porque nós estamos num caminho, num processo, para que você possa entender com mais profundidade. E a partir do momento que a gente entende, que a gente vê, então a gente pode se posicionar de forma diferente. E eu quero começar, então, fazendo uma oração. Vamos orar? Jesus, abre os nossos olhos, fala ao nosso coração, nos traz palavra revelada, palavra rema, daquilo que você tem para nós. Nós vamos ler a tua palavra, nós vamos ler os versículos, mas nós queremos pedir mais do que a palavra que fala aos ouvidos, que hoje o Senhor fale profundamente ao coração, e que nessa manhã haja cura, haja libertação, haja alegria, haja vida. Nós oramos no teu nome, Jesus, amém. Então, para nós entendermos o que aconteceu com Abraão, e para a gente entender por que isso é importante para a gente hoje, eu quero começar lendo 2 versículos, João, capítulo 8, versículo 56. Então, nós estamos na história do homem que é conhecido como pai da fé. E eu quero que você entenda que a história de Abraão, ela era um prenúncio, ela era um anúncio antecipado do que iria acontecer com você. Então, quando a gente vai falando de Abraão, você pode ter certeza que se você está em Cristo Jesus, essa promessa é sua, essa vitória é sua. E Jesus, conversando então com os fariseus, ele fala assim: olha, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Então o que Jesus estava dizendo é: Abraão, séculos e séculos antes de Jesus ter vindo como ser humano do ventre de Maria, ele viu o dia de Jesus e ele se alegrou. Então você imagina que Abraão viu o futuro, amém? Abraão pôde ver o futuro, e porque Abraão viu o futuro, ele pôde receber algo chamado fé. Porque fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção dos fatos que eu não posso ver, mas existem. Então Abraão viu o dia de Jesus. E que dia é esse? O dia da cruz. E ele viu e ele se alegrou. Agora eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8 vai dizer assim: prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela... Como você é justificado? Pela fé, não pelas suas obras. Então, prevendo a escritura, prevendo a palavra de Deus, que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a quem? Então você imagina que lá atrás, Abraão recebeu o quê? O evangelho. E esse evangelho diz que por meio dele, ou por meio de você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Aleluia! Então esse evangelho fala... Esse evangelho que Abraão viu, pôde dar a ele uma visão que ele se alegrou, pôde dar a ele uma visão que ele se posicionou, e pôde dar a ele uma visão de que aquilo que aconteceria com ele, não aconteceria só com ele, mas aconteceria onde? Em todas as nações da terra. Deus salvaria filhos em todas as nações da terra.
E eu não quero prosseguir, eu vou tentar pregar bem devagar. Eu sei que é difícil porque eu sou um entusiasta. Essa palavra entusiasmo, no grego, ela fala assim, alguém cheio de alegria divina, alguém cheio de Deus. E aí essa pessoa fica empolgada, mas eu não quero me empolgar, porque hoje eu quero que você entenda. E se eu me empolgar, talvez eu fale com as suas emoções, mas eu quero ser calmo e eu quero ir passo a passo para que o Espírito Santo fale ao seu coração e que ele diga a você que você é como Abraão e que a bênção de Abraão é sobre a sua vida, para que você possa fazer o quê? Crer. E a partir do momento que você crê, as coisas vão mudar. Quero ler rapidamente Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Então o que nós vamos estudar aqui é a nossa história, amém? É a nossa história, você não pode ver como uma história só de Abraão. Então está escrito, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição no nosso lugar. Eu faço uma pergunta, pode Cristo ser maldito? Pode. E aonde que Ele foi maldito? Na cruz. Mas a nossa ótica e o nosso senso de justiça fala, Cristo nunca pode ser maldito. Mas o Cristo que nós adoramos e cantamos, saudai ao Rei Jesus, saudai o Senhor dos céus e da terra. Esse Senhor dos céus e da terra, Ele em um ponto da história se fez maldito. Ele se fez maldição, Ele se fez o próprio pecado, pois está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em uma cruz. Volta por favor a cena, a imagem da série. Então você imagina que a série inteira culmina com uma aliança onde Deus faz de si mesmo uma pessoa ou um maldito. Meu Jesus, hein? É até estranho falar isso, mas essa é a aliança definitiva, Deus tomando o lugar do ser humano e em um ponto da história tornando-se maldito. Por que Ele se torna maldito? Porque Ele pega o meu e o seu lugar para nos dar uma nova história. E o que nós vamos ver é que todas essas alianças mostram peças de um quebra-cabeça que seria completo na cruz. Vamos lá, voltar a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então Deus se torna maldito porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro ou em uma cruz. Agora olha o versículo seguinte. Isso para quê? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Vou ler de novo. Porque para que ele se tornou maldito? Para que a bênção de Abraão chegasse até você. Por que momentaneamente Deus levou em si todo o pecado da humanidade? Para que as promessas que foram feitas em Abraão não parassem em Abraão, mas continuassem em cada um de nós que somos filhos da fé. Então a maldição da cruz, temporária e momentânea, quando Jesus morre pelos nossos pecados, é para que agora, eternamente, a bênção de Abraão repouse em cada um de nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. O que através do Espírito Santo nós podemos crer hoje, que sobre as nossas vidas repousa a bênção de Abraão. Amém? Então aqui nós vamos começar, e provavelmente nós vamos passar só por 2 pontos, porque foi o que eu consegui fazer no culto das 9 e o último eu ainda fiz correndo. Mas é tão profundo a história de Abraão que nós vamos ver como que Deus revela o Evangelho a Abraão, ok? E quando Deus revela as boas novas do que Jesus fez, o que é Evangelho? Evangelho não é uma religião. Quando eu falo que Deus revela o Evangelho a Abraão, não estou falando que Deus revelou uma religião a Abraão. O Evangelho é Cristo, boas novas, morte e ressurreição. Então quando a Bíblia fala que Deus anunciou o Evangelho, não está dizendo que veio anunciar o que Lutero fez. Posso ouvir um amém? Está dizendo que veio anunciar o que foi feito antes da fundação do mundo. Esse evangelho vem do grego evangelium, que significa boas novas, ou seja, Deus anunciou a Abraão as boas notícias. Séculos e séculos antes da boa notícia ter encarnado. Aleluia? Vamos lá? Então o que nós vamos ver agora? Gênesis capítulo 14,
versículo 17. E nós vamos ver as maneiras como Deus revelou o evangelho a Abraão, para que ele pudesse crer. Gênesis 14, versículo 17, nós vamos ter um encontro com um homem chamado Melquisedeque. Será que você pode falar no seu lugar? Melquisedeque. Então você imagina que esse Abraão, não tem como falar o que eu falei domingo passado, mas ele sai de Ur dos Caldeus, que era uma cidade forte da época, culturalmente, politicamente, em termos de religião, tinham vários deuses. Ele sai de uma cidade consolidada, porque o Deus Todo-Poderoso chegou para ele e falou o quê? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que eu quero que você esteja bem atento, é que a terra que Deus vai mostrar a Abraão quando ele sai, não é só uma terra geográfica. Ela vai além de uma terra geográfica, e ela se torna uma terra espiritual. Então a terra que Deus vai mostrar para Abraão, ela é incrível. E no meio dessa jornada, Gênesis 12, Deus aparece para Abraão. Em Gênesis 14, é quando acontece o encontro dele com Melquisedeque. E eu só quero deixar claro que Abraão estava vivendo a vida. Abraão estava no seu dia a dia. Se você for ler a história de Abraão em Gênesis, ele está vivendo normal. Mas agora ele não está mais vivendo normal, porque sobre ele há uma bênção. E ele crê que sobre ele há o quê? Uma bênção. E o que você precisa acreditar? Que por mais que os seus dias pareçam normais, sobre a sua vida, há uma bênção. Mas parece que está normal, mas não está, porque é uma bênção, é uma promessa. Então Melquisedeque sai para uma guerra, Abraão sai para uma guerra no início do capítulo 14, e ele vence a guerra. Dá para entender, gente? Nós estamos falando de uma guerra. Ele vence a guerra, e ele está voltando. E agora Gênesis 14, versículo 17, presta bem atenção no que vai acontecer. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zafé, isto é, o vale do rei. Versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Para um pouco aí, deixa o versículo, porque aqui nós temos algo muito significante acontecendo. Melquisedeque, ele é rei do quê? Rei de Salém. O que é Salém? Uma cidade, tá? Então eu quero que você entenda isso, porque nesse encontro Deus está anunciando para Abraão o quê? O evangelho. Então quando Melquisedeque vai encontrar Abraão, Abraão sabe que esse Melquisedeque, ele é rei. E esse rei traz para ele apenas uma coisa. O que ele trouxe? Pão e vinho. Então você imagina que Melquisedeque vem com a postura de rei, com roupas reais, e Abraão, você vai ver que Abraão só se curva na sua história diante de uma pessoa. Quem? Melquisedeque. Ele encontra reis durante a sua trajetória, ele negocia com reis, ele vence reis, mas quando ele vê Melquisedeque, ele sabe que ele está se encontrando com algo que vai além do tempo. O que significa esse nome Melquisedeque, ou Melquisedeque como a gente fala? Rei de justiça. O que significa? Rei de justiça. O primeiro aspecto que Melquisedeque aparece e apresenta para Abraão é: eu sou rei de justiça. Só que esse nome Melquisedeque, ele também traz consigo que ele é rei de um lugar chamado Salém. E nós conhecemos hoje uma cidade que tem o mesmo nome, que é Jerusalém. Mas naquela época essa cidade existia? Não. Jerusalém, como é hoje, ainda não existia. Salém, que era o espaço geográfico, era ocupado pelos jebuseus, que nem adoravam a Deus como a gente adora. Então esse rei chamado Melquisedeque, ele vem encontrar Abraão, e ele vem encontrar Abraão com justiça e com paz, mostrando que Deus reina em um território onde justiça e paz nunca acabam. Quando Melquisedeque aparece, ele está mostrando para Abraão: o que eu te ofereço? Justiça e paz. Como? Pão e vinho. Agora, se você parar para pensar, o que é um rei? Alguém que exerce autoridade sobre um espaço geográfico. Quando Jesus vem para a terra, ele diz: podem se alegrar, porque o reino de Deus chegou. Então esse Melquisedeque, ele é um rei de um lugar que não é físico, mas ele existe.
E Abraão, quando vê Melquisedeque, enxerga que ele está vivendo e vendo algo que é transcendente. Vamos voltar para Gênesis capítulo 14. Então Abraão vê Melquisedeque e Abraão é abençoado por Melquisedeque. Gênesis capítulo 14. Vamos continuar a nossa leitura. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse Melquisedeque, ele é uma figura de alguém que é rei e também é... Naquela época não existia alguém que ocupasse os dois lugares. Você já viu Casa de Davi na Amazon? Quando Saul quer chegar no tabernáculo, Samuel fala para ele: aqui não é lugar de rei, aqui é lugar de sacerdote. Por quê? Porque até então, ou se é rei, ou se é sacerdote. Mas esse Melquisedeque, ele é tanto rei da cidade, quanto sacerdote. O que um sacerdote faz? Presta atenção nisso. Sacerdote é um representante. Quem ele representa? O povo diante de quem? De Deus. Então aqui está um homem que ele é rei, mas que ele também é sacerdote. E esse encontro é tão poderoso que no versículo 19 diz: e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abraão, ou Abrão, porque o nome não tinha mudado ainda, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Para um pouco. O que Melquisedeque pede? Nada. Qual é a troca? Nenhuma. O que ele vem? Ele vem, ele é o que é, ele tem o que tem, e ele oferece a coisa mais poderosa que existe: pão e vinho. Você imagina que Melquisedeque é o rei que governa todas as coisas. O que ele podia oferecer? Tudo. Mas tudo é oferecido no símbolo de dois elementos: pão e vinho. Dois elementos que apresentam: nisso, Abraão, está toda a vida. Será que você pode falar para quem está do seu lado? Nisso está toda a vida. Abraão, eu sou o rei de Salém. E aqui em cima, tudo funciona, a plenitude, a paz. Você precisa entender algo. Gente, eu vou ter que explicar. Se você tiver fome, vai te saciar. Por quê? Porque o ser humano, desde que saiu do jardim, ele procura uma cidade. Porque quando o homem sai do jardim, ele perde paz, plenitude, alegria, vida. Você vai ver que logo em Caim tenta montar uma cidade. Nimrod tenta montar Babel, onde a cidade chegaria até os céus. Mas agora Abraão, por ter obedecido, ele não encontra uma cidade que sai da terra para o céu. Ele encontra uma cidade que desce do céu para a terra, representada por um homem chamado Melquisedeque. Então nesse encontro, Abraão está vendo que há uma cidade celestial. E se você é crente pentecostal, um dia você vai habitar nela. Ela é chamada de Jerusalém Celestial. A Nova Jerusalém. Não vou entrar muito nisso, mas tinha muita coisa para falar. Que essa cidade desce. Então Abraão agora ele está se encontrando com esse homem chamado Melquisedeque, e ele está vendo diante de si o que todo homem procura desde a saída do Éden. Ele está tendo um encontro, hoje em dia a teologia chama de teofania, um encontro com Deus tão poderoso, que ele provavelmente está fora dos seus sentidos, dizendo: eu estou me encontrando com um rei. Não um rei como o de Sodoma, não como um rei que eu venci. De repente esse rei carrega tudo em si. Você já imaginou a autoridade e a glória de Melquisedeque? E esse rei vem e ele não dá prata, ouro, casa, nada. Ele fala assim: pão e vinho. Por quê? Porque no reino de Deus quem tem pão e vinho tem tudo. E esse pão e vinho, creio eu, a Bíblia não fala, que mostrou para Abraão: um dia esse pão e esse vinho vai consertar todas as coisas. Um dia o pão e vinho vai restaurar todas as coisas. E agora Abraão recebe pão e vinho, mas mais do que isso, recebe também uma bênção, porque Melquisedeque ora por ele dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Vamos mergulhar um pouco mais nisso? Vamos? Hebreus capítulo 7. Nós vamos continuar, porque no versículo seguinte a gente vai ver que Abraão fez o quê? Quem sabe? De Gênesis. Abraão, tendo visto tudo isso, deu o dízimo.
E por que ele deu o dízimo? Porque era a única coisa que ele conseguia fazer no momento que era compatível com o que estava acontecendo. Abraão descobriu: a fonte da minha vida não sou eu, existe uma cidade celestial. Os recursos da minha vida não serão providos por mim, existe recurso espiritual, a paz, a alegria. Abraão se encontra com o eterno, e quando ele se encontra com o eterno, o que ele pode dizer? Parte do que eu ganho vai ser colocado todo aos pés de Melquisedeque, para dizer que eu confio, que eu descanso e que tenho parte com ele. Agora, Hebreus capítulo 7, o autor de Hebreus, eu só preciso que você entenda, porque talvez você não esteja tão familiarizado com a Bíblia. Gênesis é o primeiro livro, Hebreus é um dos últimos. Já passaram todas as alianças, já veio a cruz. Agora o autor de Hebreus está escrevendo para quem? Para os judeus, que são quem? Os filhos de Abraão. Literalmente a linhagem de Abraão. O livro de Hebreus no Novo Testamento é o livro destinado ao povo que veio de Abraão. Então, se você for estudar Hebreus, todo o livro é um comparativo da antiga aliança com a nova, mostrando que a antiga aliança era uma sombra, até você chegar na realidade, que é Cristo. Então agora o autor de Hebreus vai mostrar como o encontro com Melquisedeque não era só um encontro com um rei, era um encontro com Cristo. Hebreus capítulo 7 diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, lembra que o sacerdote é aquele que fica entre o povo e Deus, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Não foi o que a gente leu? Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. O que mostra que o reino desse Melquisedeque é paz, justiça. E Paulo depois acrescenta: e alegria no espírito. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, Melquisedeque não foi gerado por homens, sem princípio de dias, nem fim de vida. Irmão, dá um amém. Feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Quem é sacerdote para sempre? Melquisedeque. 4. Vamos continuar. Considerem a grandeza desse homem. Aqui eu quero fazer um parêntese rápido para ajudar você. Porque Abraão só conseguiu ter a postura que teve porque considerou a grandeza de Melquisedeque. Você pode vir à igreja, você pode estar familiarizado com a palavra, você pode ter sido criado nos mandamentos. Enquanto você não vê a grandeza que há nele, você nunca vai se portar como tem que se portar. Ninguém consegue te convencer, ninguém consegue te mudar. Mas quando você consegue considerar a grandeza desse homem chamado Melquisedeque, o que a palavra fala? Até mesmo o patriarca Abraão. Por que fala até mesmo o patriarca Abraão? Porque Abraão era o maior. Então até mesmo o nosso primeiro pai, de tudo lhe deu o dízimo. Cristo eterno. Versículo 5. Aí o que ele vai trazer? Ele vai trazer uma comparação, que eu não vou entrar nisso aqui agora, porque a gente não precisa, do sacerdócio de Levi, que era o de Moisés, onde todos os levitas recebiam os dízimos do povo de Israel. Só que o que ele fala de Abraão? Que Abraão dizimou quando o Levi ainda estava no seu próprio corpo, porque era filho. E ele fala: todo o sacerdócio que os nossos pais viveram eram pequenos perto do sacerdócio de Melquisedeque. E eu quero ler um último versículo com vocês, em Hebreus 7, que ele vai estar em Hebreus 7, versículo 17. E ele vai dizer assim: por isso, sobre ele, sobre nosso Cristo e sobre Melquisedeque, é testemunhado: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, os sacerdotes da antiga aliança, eles não poderiam ser para sempre. Por quê? Porque eles morriam. Então os sacerdotes que ofereciam os holocaustos no tabernáculo de Davi, no templo de Moisés, eles eram substituídos, porque quando chegava o fim da sua vida, os seus filhos tinham que oferecer sacrifícios pelo povo e comunhão com Deus.
Mas agora o autor de Hebreus está dizendo: o seu sacerdote, ele vive para sempre. O seu sacerdote, ele vive para sempre. Agora eu quero que você imagine o que era Abraão recebendo essa revelação sem ter todos esses versículos. Porque a gente tem Hebreus, a gente tem Gálatas, a gente tem tudo, e a nossa cabeça ainda buga. Porque eu não li Hebreus, no primeiro culto eu li. Mas Hebreus fala que no sacerdócio de Levi, eles recebiam um dízimo. Mas no sacerdócio que nós fazemos parte, quando nós dizimamos, o próprio Cristo recebe. Agora você já pensou que Abraão está, depois de uma guerra, vivendo tudo isso, e aparece o maior rei e sacerdote diante dele e fala: todos os seus problemas e toda a sua vida se resume a esses dois elementos, pão e vinho. E eu não sei se foi naquele momento, eu não sei se foi depois, eu só sei que Deus anunciou para ele o evangelho. Qual evangelho? Que o filho seria moído, mas que o filho ressuscitaria. Que os pecados seriam pagos e que justiça seria dada, e que dele e através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Por quê? Porque o sangue que Melquisedeque apresenta, ele tem poder. E aí Abraão vê aquilo tudo e ele se alegra. Agora olha que coisa linda, meus irmãos. Nós somos inteligentes demais, e creio eu, para entender que Abraão viu isso acontecendo séculos e séculos para frente e se alegrou. E nós, que estamos vivendo esse tempo, onde nós não estamos mais olhando para frente dizendo, vai acontecer. Nós estamos olhando a nossa vida e dizendo, aconteceu. Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e o sangue que nós participamos, ele vive. Ele cura, ele sara. Pode aplaudir Jesus. Ok. Então é interessante, vamos voltar, porque esse encontro com Melquisedeque estava mostrando para Abraão como ele deveria viver. Se eu só parasse aqui, eu queria que você tivesse fome para você estudar. Essa semana, gente, o que eu mais falei, eu acho que a palavra que mais saiu da minha boca era Melquisedeque. Porque eu fiquei curioso, e olha que eu já li isso algumas vezes, muitas vezes. Mas eu ficava pensando, se isso é isso, então isso é aquilo. Se isso é isso, então isso é aquilo. Porque você imagina que Abraão se encontra com o rei, e o rei dá para ele pão e vinho. E esse pão e vinho parece simples, mas não é. Porque foi do pão e vinho que gerou fé no coração de Abraão para crer que as coisas aconteceriam e que a bênção estava sobre ele. Vamos continuar lendo Gênesis? Porque essa história de Melquisedeque nos mostra duas formas que a vida pode acontecer. Gênesis capítulo 14, nós lemos o 18, 19. Eu quero ler com vocês o versículo 20. Pode voltar do 20? Então, veja. Abraão vai, dizima, ele encontra Melquisedeque, ele recebe vida, ele está tão feliz que ele faz o que nunca foi pedido. Eu quero deixar algo claro sobre dízimo, que eu não vou me abster de falar isso. Ninguém vai te convencer a isso, a não ser Melquisedeque. Porque dízimo não é algo que outra pessoa nos convence. Dízimo é algo que nasce no nosso coração quando a gente vê a grandeza dele. E só vendo a grandeza dele, nós podemos ter confiança para entender que o que nós temos é pequeno. Porque o que muda na nossa vida é a capacidade da nossa percepção. Quando vemos quem é Melquisedeque, entendemos que qualquer tipo de bem é pequeno. E agora Abraão vai, de tudo lhe dá o dízimo, e olha o que acontece no versículo 21. Fala para quem está do lado, é o próximo. Seguinte. Porque se você lembrar o versículo 17, a Bíblia fala que quem tinha ido até Abraão não foi Melquisedeque, era o rei de Sodoma. O rei de Sodoma então diz a Abraão, presta bem atenção. Presta bem atenção. O que ele diz? Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. São duas propostas totalmente diferentes.
Melquisedeque fala: eu te dou pão e vinho, eu te dou justiça, eu te dou salvação, eu te dou perdão, eu te dou tudo que você precisa, pão e vinho, Abraão, bendito seja você. Nesse ponto ele não falou de nenhuma outra coisa, a não ser pão e vinho. Quando o rei de Sodoma vem, ele fala: me dá as pessoas e eu te dou prata e ouro. Qual é a diferença? O reino dos mundos sempre quer em troca. Me dá algo e eu te devolvo aquilo. Me dá algo e eu te devolvo aquilo. Sabe, o reino desse mundo sempre quer algo em troca do que você faz. Deus não. Porque Deus dá antes de você poder fazer qualquer coisa de volta. Então você precisa ter em mente qual Deus você vai servir e a qual rei você vai se prostrar. Porque o que o rei de Sodoma falou é: me dá as vidas e eu te faço rico. E o desejo de todos os seres humanos que vivem aqui embaixo, muitas vezes se limita a uma coisa: finanças. E agora Abraão tem uma outra proposta no mesmo capítulo, onde Melquisedeque aparece com ele para pão e vinho, e ele podia pensar assim: isso vai ser insuficiente. Isso vai ser insuficiente, porque parece tão simples. Parece algo tão assim. E aí o rei de Sodoma vem e fala assim: olha, tem uma proposta. Se isso que Melquisedeque te apresentou não te saciar, eu tenho prata e ouro. Meu Deus, gente. Se isso que foi apresentado, pão e vinho, não for o suficiente, eu tenho uma proposta para você: me dá a alma e eu te dou recursos. Então veja que dentro do relato bíblico, Deus sempre mostra as possibilidades que existem. Sempre há dois caminhos: a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida. Glória a Deus, porque olha o que Abraão fala no versículo 22. E eu quero dizer, você é filho desse homem. Ele olhou tudo e falou assim: Abraão, porém, respondeu o rei de Sodoma: eu juro, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. O que é isso? É um homem cheio de fé dizendo: eu sei que do pão e do vinho vem meu sustento. Eu sei que a minha fonte é celestial. Eu sei que é o tempo dele, o jeito dele, a maneira dele. Eu sei que ele me chamou para participar de uma aliança e eu não vou negociar, eu não vou me vender. Eu não vou querer acelerar as coisas na minha força nesse momento. Não vou. E hoje, queridos, é muito importante que a gente assuma um compromisso com o pão e com o vinho. Porque há uma vitória que existe na nossa vida quando a gente diz sim ao pão e vinho e à obra de Jesus na cruz, e a gente fala: Jesus, eu tenho uma aliança contigo, e a partir de hoje eu declaro que tudo que acontecer comigo vem de uma fonte só. Se eu estiver em guerra ou sendo abençoado por Melquisedeque, se eu estiver colhendo ou se eu não estiver colhendo, eu declaro que sobre a minha vida só há uma fonte, e ela vem do Criador dos céus e da terra, e eu jamais vou me prostrar diante do rei de Sodoma. Agora eu quero que vocês vejam comigo o que acontece a seguir. Versículo 24, temos aí? Eu só quero ver que são... Legal. Versículo 25, ele vai dizer: não aceitarei nenhuma porção, a não ser aquela que foi consumida na guerra. Eu quero que a gente vá para o capítulo 15, porque vão ter mais 2 versículos e começa o capítulo 15. E eu quero ler com você para que fé nasça no seu coração, porque diz assim, o capítulo logo após esses 2 encontros: depois dessas coisas. Fala para quem está do seu lado assim: depois dessas coisas. Depois. Eu não sei como funciona, mas parece que em alguns momentos Deus tem um caderno no céu. Porque a Bíblia está dizendo isso claramente: depois dessas coisas. Parece que foi um teste sem dizer que era um teste. Não é? Porque depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. E veja, Deus nunca vai falar para alguém não tenha medo, a não ser que essa pessoa...
Porque parece que Abraão recusou as coisas, mas ele estava muito forte. Não, provavelmente ele estava passando por um momento onde ele estava pensativo. E Deus aparece para ele numa visão depois dessas coisas, depois dele ter se posicionado. Ele diz: não tenha medo, Abraão, porque eu sou o seu escudo. O que ele precisava naquela época? Escudo, proteção. Mas o que Melquisedeque tinha dado? Pão e vinho. Parece que pão e vinho não protege, mas protege. Porque um vem prata e ouro, ele podia pensar: eu vou comprar soldado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar algumas vidas, eu vou negociar. Mas Abraão não negociou, porque é melhor estar no deserto dentro de uma aliança do que estar... E vocês já entenderam? Então Deus fala para ele: eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, e a sua recompensa será muito grande. E aqui a gente entra no segundo ponto, onde Deus revela o evangelho para Abraão. O segundo ponto, então o primeiro foi no Melquisedeque, que era o capítulo 14. Aqui a gente está entrando no capítulo 15, e o que Deus vai fazer com Abraão agora é um pacto de sangue. Fala para quem está do seu lado: pacto de sangue. E eu quero que a gente leia os próximos versículos com o coração aberto para entender que só um homem que tem muita intimidade com Deus poderia falar com Deus o que Abraão falou. Pode ser? Porque Deus fala para Abraão assim: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o seu galardão, beleza. O versículo 2 do capítulo 15. A gente terminou o capítulo 1, o versículo 1, dizendo o quê? Amém. Eu sou o teu escudo, o seu galardão será sobremodo grande. E a gente disse amém, mas Abraão falou assim: ó soberano Senhor, o que você vai me dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno? Para um pouco aí. Não parece fé. Não parece fé. O que me leva a acreditar que as nossas questões, quando embasadas no caminho que Deus tem, não é falta de fé. Porque às vezes você pode estar dizendo amém, 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 mas aqui dentro cheio de dúvida. E Abraão expôs as dúvidas que ele tinha a Deus, e Deus não o penalizou. Deus falou para ele: eu sou o teu escudo, olha, o seu galardão será sobremodo grande. E Abraão fala assim: como é que vai ser isso? O que você vai me dar? Gente, você já imaginou alguém falar para Deus: o que você vai me dar? E Abraão já era tão abençoado que ele olhava e ele devia pensar assim: eu já tenho tudo, a única coisa que me falta você não fez ainda, porque você me visitou com 75 anos, eu estou chegando perto já de ser um velho centenário, está na Bíblia, e eu não tenho filho. E ele quer dizer para Deus como que as coisas vão acontecer. E ele fala para Deus assim: o herdeiro da minha casa é o Eliezer de Damasco, em outras versões Damasceno. Versículo 3. E ele acrescentou, falou e disse, hein gente, veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. O que ele estava dizendo? Eu vou pegar um dos filhos dos meus servos e ele vai ser o meu herdeiro. Ao que Deus responde assim no versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, Abraão, sai da tenda. Disse-lhe Deus: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu não vou terminar agora, mas eu quero pedir para a Raíssa no teclado subir, porque essa parte vai ficar muito mais legal, com o fundo musical, Raíssa. Então vamos lá. Eu não tenho herdeiro, o filho do meu servo será meu herdeiro. Ele está tentando mostrar para Deus as impossibilidades, e Deus simplesmente tira ele da tenda e olha para o céu. E ele fala assim: olha as estrelas, você pode contar, Abraão? E Abraão: não. Assim será a sua descendência. Eu creio, gente, que não tem como escrever na Bíblia tudo o que aconteceu, mas provavelmente Deus estava através das estrelas pregando para Abraão, porque ele deve ter falado assim: quando eu botei tudo isso aqui em ordem, você estava onde?
A Bíblia fala que Deus chama as estrelas pelo nome, cada uma delas. Aí você já imaginou Abraão dizendo, é impossível, e Deus dizendo, sai. Agora olha o que fala o versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Alguém crê? A sua fé lhe é atribuído como justiça. Continuamos. Versículo 7. Veja, ele crê e ele diz ainda, eu sou o Senhor, Deus fala para ele, que o tirei do Ur dos Caldeus para dar a você a posse dessa terra. Verso 8. Abraão perguntou-lhe, presta bem atenção, ó soberano Senhor, como eu posso saber que tomarei posse dela? Você imagina que mesmo um homem de fé, porque o versículo 6 falou que ele creu, no versículo 8 fala que ele continua perguntando, e ele fala assim, como eu vou ter certeza que eu vou tomar posse da promessa? Você já se perguntou isso na sua vida? Como que eu posso ter certeza que as promessas que você me fez vão acontecer? E o versículo 9 é interessante, porque o Senhor responde a Abraão, e aqui de novo, Deus vai pregar para Abraão o quê? O Evangelho, porque a única forma que você tem certeza de saber que as promessas de Deus vão se cumprir, é através do Evangelho. E quando Abraão pergunta, como que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Ele está há séculos e séculos antes da cruz, e Deus agora entra na história de Abraão, com o que ele conhecia. A gente não cantou no culto das 11 aquela música, me envolva na tua história. Cantou no das 11 também? Só no das 9. Mas no das 9 a gente cantou uma música que é assim, me envolva na tua história. A minha vida, essa aí, a minha vida é para a sua glória. Agora, nesse ponto, Deus está se envolvendo com a história de Abraão. Gente, que Deus é esse? E não é isso que Jesus veio fazer, se envolver com a nossa história? Quando Abraão pergunta, como que eu vou saber? Deus fala assim, pega uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. O que é isso? Era o ritual de aliança que existia onde? Em Ur, de onde Abraão tinha vindo. Esse era o ritual de aliança mais forte que Abraão tinha notícia. Então Deus fala assim, olha, pega aquilo que você sabe, que eu vou te mostrar um pouco do que vai acontecer. Tanto Abraão sabia o que era isso, que no versículo seguinte ele nem pergunta o que ele tem que fazer. Quando Deus fala, pega esses animais, no 10 já está escrito, Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou a metade de cada um de frente para a outra. As aves, porém, ele não cortou. O que Abraão fez? Eu já sei. Deus vai fazer comigo uma aliança. E qual era a aliança? Pegavam animais de 3 anos perfeitos, cortava-se ao meio, uma metade de cada lado, e as 2 pessoas que fariam essa aliança faziam o quê? Caminhavam no meio do corredor com sangue. E naquela época esse era o ritual mais forte de uma aliança, onde os 2 que pactuavam a aliança falavam o quê? Que seja feito comigo, se eu não cumprir a aliança, o quê? O que foi feito com esses animais. Então, Abraão tinha ideia da seriedade daquilo que estava acontecendo. Eu ainda vou uns 10 minutos, tá? Vocês vão ficar aí dedilhando. Vocês ficam comigo, não tem problema. Mas é preciso que a gente entenda isso para que a gente seie com todo o nosso coração. Então, quando Abraão vê aquilo, ele prepara o corredor. E qual era a ideia que Abraão tinha na cabeça? Eu e Deus vamos passar no corredor. Você já imaginou que perigo que Abraão corria? Porque a gente sabe que Deus mantém todas as suas promessas. E a gente? É só você olhar para Adão, é só você olhar para o próprio Moisés, que não entrou na terra prometida. Toda a história bíblica, dos melhores que a gente tinha, ninguém deu certo. E aí Abraão vai e corta. Agora eu quero que vocês leiam no versículo 11 comigo. Está fazendo sentido, gente? Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, porque não é isso que acontece até hoje? Você vê um animal morto, as aves vêm. E Abraão está lá dizendo, não, está enxotando as aves, dizendo, isso aqui vai ser uma aliança. Está fazendo o seu melhor, mas nem isso ele conseguia fazer, tadinho. Ao pôr do sol. Quando? Ao pôr do sol.
que te lembra o pôr do sol? A visitação do Éden, Jesus numa cruz. Jesus, quando ressuscita, vai ver os seus discípulos tudo ao pôr do sol. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão. Você já imaginou que no momento mais importante da vida de Abraão, ele dormiu? Um sono profundo veio sobre Abraão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Esse sono, eu preparei um slide pra gente. O nome do sono é Tardema. Esse sono que caiu sobre Abraão não é aquele sono que você sente quando às vezes você está em um lugar tarde, acordou cedo. E sabe quando você vai ficando com sono assim? Já aconteceu com você? Não. Você está num sono físico, certo? Esse Tardema não é sono físico, é um sono espiritual. É o mesmo sono que caiu em Adão quando Deus foi tirar Eva. O mesmo sono que caiu sobre Adão quando Deus foi retirar Eva. O que significa Tardema? É uma palavra reservada para momentos em que Deus suspende a consciência humana, porque Ele vai fazer algo que o homem não pode ver, não pode participar e não pode atrapalhar. Se a aliança que Deus estava fazendo com Abraão era a certeza que ele tinha que aquilo ia se cumprir, Abraão não podia participar. E é por isso que a aliança verdadeira que nós temos é Deus e Jesus na cruz. E aí o que acontece? Abraão dorme um sono profundo que cai sobre ele, dizendo: você não pode ver, você não pode tocar, você não pode atrapalhar. Mas olha que coisa linda, no versículo 17 de Gênesis 15, vai dizer que desceu uma tocha de fogo e uma coluna de fogo, e elas passaram em meio dos negócios. E se você for estudar, não vou aprofundar nisso, mas você pode estudar e deve, você vai ver que é um símbolo de Deus e Jesus. Deus e Jesus andando, passando no meio daqueles lugares, e eles diziam entre si: que se faça conosco. Imaginou Deus dizendo que me parta ao meio se eu não cumprir com os homens a minha aliança, que eu tome o lugar tanto deles quanto meu. Eu vou pedir, o pessoal da Santa Ceia já está ali, vocês podem pegar e podem ir distribuindo, só não se distrai, a gente já está terminando. Eles vão distribuir, você pode pegar a sua sentado. Esse é o sinal que o Melquisedeque entregou para Abraão. Hoje nós vamos terminar o culto com pão e vinho nas mãos, na simplicidade de que? Pão e vinho. Então quem passa entre aqueles animais? O pai e o filho. O Tardema entre Adão e Abraão são espelhos deliberados. O mesmo autor, o mesmo espírito, a mesma palavra rara usada duas vezes. E nos dois casos, tanto no Éden, como agora com Abraão, Deus construindo algo que o homem não pode construir: uma noiva, uma aliança, um novo caminho. Adão acorda e recebe Eva. Abraão acorda e recebe a promessa selada. Você já imaginou que quando Abraão acordou, ele deve ter falado: a aliança foi feita e eu não tive que participar, porque na nova aliança, você não é quem faz a aliança, você recebe os frutos dela. Não é uma aliança de Deus com Gabriel, porque eu erraria, eu sei que eu erraria, todos eles erraram. Não é uma aliança de Deus com a gente, é uma aliança de Deus com Jesus. E eu quero só deixar algo claro, que esse Jesus, antes de morrer, na última ceia, pegou o pão e falou: este é o meu corpo, moído por vós. Esse é o meu corpo, partido por vós. Esse é o meu corpo. E quando eu estava lendo tudo isso, eu pensei: meu Deus, porque a aliança era que se faça conosco o que eles não puderem carregar. E a cruz é o sinal de Deus dizendo: aconteceu com a Trindade o que o homem não podia suportar. Quando Jesus vai à cruz, é Ele dizendo:
eu estou pagando os erros desde Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi, aos nossos erros, a todos os erros da humanidade, sendo pagos por um homem. Isaías 53 fala: e ele foi moído por nós, traspassado pelas nossas falhas, as nossas iniquidades foram levadas por ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem ideia que ao participar e ao montar todo esse ritual dessa aliança, Abraão deve ter falado: meu Deus, o sangue que Melquisedeque trouxe era o seu próprio sangue, era a sua própria vida, não era de outro, não era de alguém, era dele, entregue por nós e para nós. E quando nós vemos o Evangelho, tudo que nós podemos dizer é: saudamos o Rei, saudamos o Rei dos Reis, saudamos o Criador dos céus e da terra. Você pode ficar de pé no seu lugar? E eu quero que você segure o sinal da maior aliança que já existiu, o sinal de que Melquisedeque apareceu para Abraão, mas apareceu para nós. E o que ele oferece? Pão e vinho. A proposta não mudou, a proposta não foi acrescentada, a proposta é única. O que eu tenho a dar para vocês é tudo que eu sou. Veja, a maior prova de amor de alguém não é entregar o que tem, é entregar quem é. Quando Melquisedeque aparece para Abraão e fala pão e vinho, ele estava dizendo: se Deus entregasse tudo que ele tem, mas não entregasse a si mesmo, não seria o maior amor do mundo. Abraão, eu sou rei de um lugar onde o amor é caracterizado não pelos bens que nós entregamos, como é em Sodoma, mas porque no nosso reino nós entregamos quem somos. O maior presente de Salém, Abraão, é pão e vinho. E se você acreditar no pão e vinho, a segurança vem, o galardão vem, a cura vem, o perdão vem. Abraão, não tem outra coisa, é isso. E Abraão creu tanto nisso, que quando as outras propostas chegaram, ele falou: eu já decidi qual é a minha fonte, eu já decidi qual é a cidade que eu quero honrar, eu já decidi qual é a fonte que eu quero honrar. E eu quero dizer algo para vocês antes da gente cear e a gente celebrar o Dia das Mães, aqueles que vão. Sodoma acabou com fogo, mas a Jerusalém celestial continua viva. Milênios depois, nós continuamos com o símbolo dizendo que tudo passará, mas o amor de Deus permanece eternamente. E essa manhã você carrega nas suas mãos, como foi com Abraão, o convite de Melquisedeque, te chamando: quer participar comigo? Essa é a entrada. Mas isso que você carrega não é só a entrada, é o meio. Mas isso que você carrega não é só o meio, é o fim. Tudo que Deus pode te dar se resume a esses dois elementos, porque aqui carrega a vida dele inteira. Aqui carrega o Deus que faz Abraão dormir dizendo: eu te amo muito, para deixar você participar disso. Não precisa entrar numa aliança comigo, porque é alto demais, é grande demais. Abraão dorme, e quando você acordar, um novo mundo vai ter se inaugurado. Abraão dorme, porque eu vou fazer uma aliança comigo mesmo, eu e meu filho, para que a sua vida seja diferente. Abraão dorme, porque nada se compara ao que vai acontecer. E eu convido vocês a participarem da Santa Ceia. Eu não vou dizer a hora, o momento, eu só vou dizer: o louvor vai tocar, e eles vão cantar a última música do louvor, Saudai ao Rei. E durante essa música eu quero que você se imagine encontrando Melquisedeque, e
que você participe da Santa Ceia no seu lugar, honrando ao verdadeiro Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele a glória, ontem, hoje e para sempre. Amém, igreja? Você pode participar da Santa Ceia, o louvor vai tocar. O Rei do amor a vida entregou.
Gálatas diz que ele se tornou maldição em nosso lugar quando foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre cada um de nós. E eu quero declarar sobre nossas vidas que as nações da terra serão abençoadas por causa de cada um de nós. Que as nações da terra serão abençoadas por causa de cada um de nós. Que a bênção que Deus prometeu a Abraão repouse sobre nós por causa do Filho, repouse sobre nós por causa do sangue de Jesus. Que a graça e a paz, que o poder do nosso Rei esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu corpo, fazendo que essa bênção se torne real, em nome de Jesus, amém. Aqui na frente está o time profético. Se você precisa de uma oração, vem, mas que você passe essa semana com a certeza de que Melquisedeque te apresentou o pão e vinho, aleluia. Vai na graça e na paz.